Nesse vídeo nós vamos extinguir as dificuldades que você pode ter para pronunciar as palavras que começam com a letra E e que estão na lista da ANAC como palavras que não foram muito bem pronunciadas nos testes. Então, vamos lá. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou a Andréia Ferreira, controladora de tráfego aéreo, instrutora certificada de inglês e de inglês para aviação. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver as palavras que começam com a letra E. E essas palavras, elas têm uma peculiaridade. Elas começam com um dos dois sons que eu vou falar para vocês agora. O primeiro é o E aberto. É o mesmo som que a gente encontra no final da palavra pé, fé, migué. Ou nós vamos começar com um som de vogal que não existe no português brasileiro, que é o som muito próximo da letra E com acento circunflexo. E a primeira palavra já vai entrar nesse exemplo, que é a palavra emergency. Emergency, que significa emergência. A gente não vai falar emergency, nós vamos falar emergency. Talvez agora você esteja pensando assim, Andréia, para mim você falou exatamente a mesma coisa das duas vezes. E isso é natural, porque principalmente quando o nosso cérebro já está bem desenvolvido linguisticamente, ele vai ter dificuldade de aceitar sons que para ele são novos. Então, quando nós vamos aprender novos fonemas depois de adultos, nós precisamos fazer um esforço a mais. E é uma questão de treino, então você precisa ficar ouvindo e comparando palavras que têm sons muito próximos, mas ainda são sons diferentes, até que o seu cérebro comece a perceber essas nuances, essas diferenças entre esses sons. Para você entender, eu vou explicar para você o que é um som de vogal. Quando a gente está na escolinha, a gente aprende que as vogais são A, E, I, O, U. Essas são as vogais, algumas dos sons de vogal do português. Um som de vogal é aquele som que nós produzimos sem deixar nada impedir o ar de passar. Então perceba, A, E, I, O, U. Eu não uso os dentes, nem a língua, nada do meu trato vocal para impedir o som de passar. Só que no inglês nós temos mais sons que nós produzimos dessa forma do que no português. E nós temos que nos adaptar com isso com o tempo, para ter uma pronúncia mais próxima da pronúncia mais correta. Para aquelas palavras que têm esse som mais próximo do E fechado, você vai começar treinando como um E fechado. Com o tempo você vai chegar mais perto do E. E a primeira palavra é a palavra emergência e a gente fala emergency. Nós terminamos a palavra com um I bem aberto. Emergency, emergency. E uma aplicação da palavra emergência. Papa Tango Mike Alpha Alpha. Maintain flight level 180 and stand by for descent. Emergency traffic descending. Papa Tango Mike Alpha Alpha, mantenha nível 180 e aguarde para a descida, tráfego em descida em emergência. A próxima palavra é a palavra motor e a gente fala engine. Engine. A sílaba tônica dessa palavra fica na primeira sílaba, engine. Como essa palavra termina com a letra E, nós não pronunciamos, então a gente termina com o som do N, engine. E um exemplo da palavra engine em contexto. Brasília Clearance Delivery, Papa Tango Charlie Tango Alpha, ready for engine startup and pushback. Tráfego Brasília, Papa Tango Charlie Tango Alpha, pronto para acionamento e pushback. A próxima palavra é uma palavra que a gente usa para falar de um profissional, que é o engenheiro. E a gente fala com E aberto, engineer, engineer. E o uso da palavra engineer, he spent almost 6 months on board the station as flight engineer. Ele passou quase 6 meses a bordo da estação como engenheiro de voo. A próxima palavra significa suficiente e a gente fala com aquele som mais próximo do E fechado. Enough, enough. O uso da palavra enough. The pilots had enough time to carry out a missed approach. Os pilotos tiveram tempo suficiente para realizar uma aproximação perdida. A próxima palavra significa equipamento e a gente fala equipment, equipment, com o som mais próximo do E fechado. É muito importante a gente lembrar que em inglês a palavra equipment não pode ser contada, então eu não posso falar one equipment, two equipment. Então ela não tem um plural
e ela é uma palavra que a gente chama de incontável, nós não contamos. E um exemplo da palavra equipment: Papa Tango Alpha Mike Sierra unable RVSM due to equipment. Papa Tango Alpha Mike Sierra negativo RVSM devido ao equipamento. A próxima palavra significa evacuação, é o substantivo evacuação. E a gente fala evacuation, evacuation, começando com o som mais próximo do E fechado. E uma aplicação da palavra evacuation: emergency evacuation is the urgent abandonment of an aircraft utilizing all usable exits. Evacuação de emergência é o abandono urgente de uma aeronave utilizando todas as saídas utilizáveis. A próxima palavra significa exatamente, e a gente fala ela mais próxima do E fechado: exactly, exactly. E uma peculiaridade sobre a palavra exactly, exatamente, a gente não fala exactly com um som de C, mas a gente usa um som de G, o mesmo G de golf, glide, ground. A gente fala exactly, exactly. E o uso da palavra exactly: it's essential that we understand exactly how our aircraft moves. É essencial que entendamos exatamente como nossa aeronave se move. A próxima palavra entra no mesmo caso da palavra exactly. A gente vai usar um som mais próximo de fechado, seguido pelo som da letra G, e a palavra example, example. Nós vamos falar example. E o uso da palavra example: as an example, the press-to-talk switch is a hardware component. Por exemplo, o botão press to talk é um componente de hardware. A próxima palavra é a palavra expect, ou aguardar. Ela é o equivalente do aguardar na fraseologia. Expect. Expect é pronunciado com um som mais próximo do E fechado. E a gente dessa vez vai usar um som da letra K ou da letra C logo em seguida. Então, expect. Uma aplicação da palavra expect: TAN 3250. Expect 5 minutes delay for pushback. TAN 3250, aguarde 5 minutos para o pushback. A próxima palavra é agilizar, e a gente fala com E aberto: expedite, expedite. Ela é muito usada na fraseologia para pedir para alguém agilizar um procedimento ou agilizar um movimento. E um uso da palavra expedite: Go 1452, confirm if you're able to expedite taxi. Go no 452, confirme possibilidade de agilizar o táxi. A próxima palavra significa experiência, e a gente fala ela com um E mais próximo do E fechado. E ela se fala experience, experience. Um uso da palavra experience: The pilot hadn't had a lot of experience with cold weather. O piloto não tinha muita experiência com clima frio. A próxima palavra significa extinguir, e a gente usa muito no sentido de extinguir fogo, e é o verbo extinguish. Extinguish. Extinguish a gente pronuncia mais próximo do E fechado. E um uso da palavra extinguish: The aircraft's own fire suppression system was successfully used to extinguish the fire. O próprio sistema de supressão de incêndio da aeronave foi usado com sucesso para extinguir o fogo. E a última palavra da lista da ANAC com a letra E é a palavra que designa aquela pessoa que extingue, e a gente fala extinguisher, extinguisher. Por exemplo, extintor de incêndio, a gente fala fire extinguisher. Esse é um padrão comum no inglês. É comum a gente adicionar um ER após um verbo para designar aquela pessoa que realiza aquela ação. Por exemplo, o verbo controlar, control. Aquele que controla, o controlador, controller. E aqui é a mesma ideia. Aquele que extingue é o extinguisher. E o uso da palavra extinguisher: They attempted to tackle the fire with a handheld extinguisher, but this was not effective. Eles tentaram combater o fogo com um extintor portátil, mas isso não foi eficaz. Para você saber as palavras com as letras de A até D, eu vou deixar no card aqui em cima os nossos vídeos com as palavras com essas letras. E para você saber as palavras com a letra F em diante, continue aqui no Aviation, fique ligado e acione seu sininho para você ser notificado quando os próximos vídeos forem ao ar. É muito bom ter você aqui novamente e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!
50 degrees, 23 knots, 0 Foxtrot 09.